Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Andrade e você está por aqui no canal Podcast Futsal. Você sabe que pode encontrar o nosso trabalho nas redes sociais através do @LucianoRádioRS, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também Luciano Rádio RS. Porque no canal Luciano Rádio RS do YouTube tem outros conteúdos, outras informações também vinculadas ao futsal, também vinculadas ao esporte. Portanto, acompanha também o canal Luciano Rádio RS. Os links também das redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. Hoje, aqui no canal Podcast Futsal, nós vamos receber a participação do diretor de futsal da equipe do Passo Fundo Futsal, Matheus Casagrande. Então já quero convidar você para te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e continuar acompanhando aí os próximos vídeos, as próximas entrevistas que a gente vai disponibilizar, sempre com convidados vinculados ao futsal, trazendo personalidades, personagens da modalidade no estado do Rio Grande do Sul e também alguns outros convidados que a gente já está programando e agendando por aqui. Então a gente vai conversar com o Matheus Casagrande hoje para falar um pouco sobre o projeto do Passo Fundo Futsal, a realidade do trabalho, como estão as atividades. Antes de mais nada, Matheus, muito obrigado pela atenção, seja bem-vindo, tudo bem comigo? Boa tarde, Luciano, meu amigo, tudo certo, obrigado pelo convite, né, enfim, eu acho que sempre que possível a gente poder divulgar nesse momento confuso que tudo está tudo está acontecendo, né? Divulgar a modalidade é importante, você faz isso com grande maestria. Então, Passo Fundo não está muito diferente, né, das outras cidades. Enfim, a pandemia trouxe uma grande confusão, né, em relação a uma série de situações, principalmente aos retornos das atividades, né? E nós, para ser bem sincero, até o dia de ontem, né, a gente não tinha ainda uma liberação oficial para retorno aos treinos. Então, falando especificamente do futebol de salão, do nosso futsal, né? Então, até ontem nós vínhamos trabalhando com uma incógnita ainda, se voltaríamos, né? Com as datas da liga já, embora efetivamente já divulgadas, né? Mas sabidamente também com uma interrogação após essa data, né? Ela está, de certa forma, firmada, mas não é uma certeza. Então, a gente vinha numa insegurança também até ontem. Felizmente, ontem o poder público aqui autorizou o nosso protocolo, né, e a gente deve retomar as atividades agora em breve, aí a partir do dia 10, segunda-feira, cumprindo etapa por etapa. Então, pensando que se a gente vai chegar no dia 29, né, que seria a data assim, estipulada pela Liga, né, nós vamos chegar muito em cima do laço em questão de preparação. Então, é uma dificuldade nova e também é uma necessidade de adaptação, né? Felizmente o ser humano tem isso, né? Se adapta facilmente às situações e acredito que a gente tem que levar isso como também um aprendizado e tentar modificar o planejamento, não tem dúvida, né? Para que a gente possa iniciar a competição com o menor dano possível, vamos dizer assim. Quais são essas etapas, então, aí, Matheus, que o Passo Fundo está desenvolvendo nesse momento para o retorno às atividades presenciais com o grupo? Na verdade, o protocolo ele é um protocolo ascendente, né? Então, a gente não tem como iniciar uma etapa já fazendo treinamentos coletivos, certo? Nem isso seria possível, até porque os atletas vêm de um período muito, muito longo parado, né? E há necessidade, sim, de uma reorganização física, uma reorganização da parte muscular. Então, os treinos inicialmente vão ser em grupos, né? Na primeira semana, né? E depois dos treinamentos em grupos, o protocolo todo já organizado, andando, sendo cumprido, né? Enfim, aquela situação toda que provavelmente a maioria já divulgou, né? Os testes clínicos, o inquérito clínico, o álcool gel, o não uso do vestiário, os atletas vão chegar fardados e ir embora fardados após o treino, para não ter, né, um acúmulo de pessoas num lugar só, enfim, né, os testes, todos eles na chegada. Então, são coisas que o protocolo, basicamente, é um protocolo que se foi desenhado por nós aqui, do Passo Fundo Futsal, para ser colocado para o poder público e foi aprovado, né? Assim como as outras equipes, cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade dentro do seu âmbito municipal, né? Então, algumas coisas são
importantes para um, outras para outros, mas no contexto geral o que importa é a segurança que esse protocolo vem a dar, e mais do que isso, né, é importante o comprometimento, né, de quem vai executar esse protocolo com as informações, com a rigidez, né, a gente não pode de forma nenhuma daqui a pouco flexibilizar isso, porque nós estamos tratando de um problema que tem um desfecho já, até o momento, bem complexo, né? Bom, e o senhor tem muita propriedade para falar isso pela área que atua, né? Afinal de contas, é profissional da área da saúde, atua como médico aí na cidade de Passo Fundo, né, Matheus? E pode trazer muito bem essa realidade em termos de, óbvio que todo mundo quer que as coisas, entre aspas, aqui voltem ao normal, mas tem que ser gradativamente e com todo o cuidado necessário, que estamos longe de chegarmos perto de um normal, né, Matheus? Sim, sem dúvida, né? Essa forma gradativa é justamente para poder dar mais segurança, né? O que a gente gostaria muito é poder abrir os portões do ginásio, receber todas essas pessoas que, na verdade, são a comunidade é que fomenta o futebol de salão, né? Em todos os municípios. Os municípios têm no futebol de salão talvez essa grande proximidade que a capital tem com o futebol de campo e que às vezes a gente no interior não consegue ter, né? Então isso é transferido para essa relação quase que familiar que os pequenos municípios têm, ou os municípios menores, com os atletas e as suas equipes de futebol de salão. Então, esse novo normal, a gente vai ter que encarar ele com responsabilidade, para que a gente não imagine que, dando esse passo à frente, a gente tenha que depois recuar. Então, na verdade, é um passo à frente, para depois ter o segundo passo à frente, e aí depois, sim, as coisas sendo estabelecidas. O inverno nos prejudica muito, né, Luciano? Então, nós vamos ter pela frente aí 15 dias, pelas previsões, de um tempo estável, com mais calor, né? E a gente está entendendo também, assim, essa é uma visão pessoal agora, né? Que nesses próximos 15 dias a gente vai ter uma tendência, assim, bem efetiva de visualizar uma queda, principalmente nessas internações em CTIs, que são as grandes dificuldades que a gente vem visualizando. Então, está se desenhando um cenário mais favorável de agosto para frente, né? E acredito que, iniciando todo o processo competitivo, com todos os cuidados, os próximos passos eles vão acontecer ao natural e de forma automática, né? Então, vai ser um ano diferente, não vamos ter público nos ginásios num primeiro momento, depois acredito que gradativamente ele vai ser melhorado. Ainda esse o calendário, ano, né? A presença de público, quem sabe ainda esse ano, com a possibilidade de começar uma flexibilização? Eu acredito que sim, a depender de como vai ser a competição, né, Luciano? Porque se a competição ela for uma competição que vai se estender até dezembro, né, acredito provavelmente que nós teremos sim, né, vagarosamente a liberação. Caso ela não aconteça até dezembro, né, enfim, por motivos aí de discussão de calendário, de gastos com os protocolos, porque isso é uma coisa bem importante para os clubes, né? Além de nós sermos clubes que trabalham com um orçamento bastante apertado, né, esse novo normal, que é a necessidade de cumprir certos protocolos, ele traz um custo bem elevado para os clubes. E, às vezes, dificulta a retomada em situações onde o orçamento já está bem, na verdade, exprimido, né? Jogadores recebendo uma parte dos seus vencimentos somente, enfim. Então, nós temos que pensar nessa fase com uma grande clareza, porque nós não podemos fazer desse ano, que já é um ano atípico, um ano de gasto extremo, porque senão nós não vamos comprometer o ano de 2020. Nós vamos estar comprometendo a competição de 2021. E, na verdade, o que a gente quer é fazer um ano, de certa forma, atípico, coerente, competitivo, mas dentro dessa nova realidade, né? Isso acontecendo de uma forma organizada, a gente pode ter competição com um tamanho menor, com outros formatos, que isso não onere muito os clubes, que isso não desgaste muito a relação clube-patrocinador, porque tem uma necessidade extrema de que o patrocinador também se sinta, de certa forma, um pouco folgado nas suas obrigações com os clubes, né? Para que 2021 seja um ano realmente de uma nova normalidade. Se nós pensar só em 2020, nós vamos estar comprometendo 2021, pelo menos até
o primeiro semestre. Essa, pelo menos, é uma opinião pessoal, Luciano. E aí, antes de falar justamente nesse reflexo, até mesmo nos projetos, de certa forma, ambiciosos que o próprio Passo Fundo tem, muito em breve, possivelmente na sua caminhada dentro do futsal, como é que ficou nesse momento, Matheus, a relação do Passo Fundo Futsal com seus patrocinadores e sócios torcedores, sócios conselheiros, que são algumas modalidades que tem disponível aí na cidade de Passo Fundo também? Houve uma redução muito grande? Foi possível manter a parceria com parceiros, patrocinadores e torcedores e conselheiros também, Matheus? A gente conseguiu manter as nossas parcerias, né, obviamente, com uma flexibilização em todos os âmbitos, né? Então, assim, a gente não teve nem tinha como fazer nenhum tipo de exigência nesse momento. Então, a gente conversou e reconversou com todos os nossos patrocinadores e deixamos eles muito bem à vontade do que fosse possível fazer. E com aquilo que fosse possível, a gente também ia fazer o possível com as nossas despesas, com o nosso elenco. Então, nós fomos trabalhando isso mês a mês, né, Luciano? E hoje, a gente, assim, não dispensou nenhum atleta, na verdade. Esse período todo, eles ficaram tendo seus vencimentos reduzidos, obviamente, né? Cada um nas suas casas, né? A gente tentou reduzir despesas que seriam despesas mais operacionais. Então, a casa do atleta, apartamentos para jogadores, enfim, que traziam um custo elevado mensal. Então, a gente dispensou os jogadores, conseguimos entregar os imóveis ou, eventualmente, renegociar, né? Para conseguir manter um aporte salarial compatível com o período, né? Sem que eles tivessem, assim, um prejuízo muito grande, porque muitos deles têm famílias, e mesmo quem não tem, né, são trabalhadores, e que a gente tentou ao máximo honrar os compromissos do clube em relação a essa nova situação. Com isso, a gente conseguiu flexibilizar tanto o lado dos conselheiros, para que quem pudesse seguir colaborando, seguiria, quem não pudesse, daria um tempo, voltaria depois, mas, na verdade, tudo de uma forma negociada muito transparente, muito clara, e da mesma forma com os atletas. E com isso a gente conseguiu compor aí uma estabilidade até o momento, para poder retomar de uma forma tranquila e organizada, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro. Não boa, organizada, ou seja, existe uma nova realidade de entrada de rendas, existe uma nova realidade de saída de renda. Então, com isso, a gente consegue construir uma nova realidade que vai perdurar por esse período. Matheus, com relação à programação da Liga Gaúcha de Futsal propriamente dito, né? Confiança de que a data do dia 29 do mês de agosto será cumprida, que poderemos ter já competições rolando a partir do finalzinho desse mês? Eu pessoalmente não acredito no dia 29, né? Então, eu não acredito porque, primeiro, a gente precisaria ter um retorno logo da Liga em relação a um protocolo estadual, que, na verdade, a gente não teve, né? E tem muita dificuldade em relação ao comando estadual e os comandos municipais. Então, existe uma grande incógnita se daqui a pouco sai o protocolo o estadual, que a Liga acabou solicitando um parecer do Estado. Se esse protocolo sai, ele é soberano aos municipais. E talvez todo mundo que já está adequado, talvez tenha que fazer uma nova readequação. Então, isso nesse momento está um pouco confuso. Por outro lado, existem notícias de bastidores de que o governador do estado vai deliberar um pouco mais a autonomia aos municípios, e com isso, também fazendo um parênteses aqui, eu acho que seria o correto, porque cada município tem a sua realidade, né? Então, ele deliberando aos municípios, aí talvez essa data se concretize. Então, existe uma incógnita. E, por outro lado, ainda não foi discutido calendário, nós ainda não conseguimos discutir efetivamente quais são todas as equipes, embora a gente já saiba uma ou outra situação, mas, em definitivo, quais são todas as equipes que vão participar, a gente ainda não sabe. Então, tem bastante coisa para ser resolvida, né? Em relação à dinâmica de como vai ser o campeonato. Então, nós estamos praticamente no dia 5 de agosto,
eu acho que o tempo do dia 29, assim, ele é um tempo bastante curto para tudo que tem que ser resolvido, mas, de repente, a situação ela acontece, e aí eu acredito que, assim, sendo otimista, que até 15 de setembro, eu acho que a gente deve iniciar o campeonato. Mateus, com relação aos projetos do Passo Fundo, a gente sabe que o Passo Fundo tem planos e muito se comenta nos bastidores do futsal que o Passo Fundo ainda pleiteia muito em breve uma vaga, quem sabe, numa Liga Nacional de Futsal. Mas vendo de forma prática e objetiva, a gente vê hoje Passo Fundo inscrita também na Copa RS de futsal da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Já é um primeiro passo de uma busca por essa vaga na Liga Nacional amanhã ou depois, hein, Mateus? Ela também é, né? Na verdade, a gente sempre fala o seguinte aos nossos conselheiros, e é, de certa forma, um planejamento estratégico do departamento de futebol e do colegiado. Cada ano nós precisamos ter atrativos diferentes, né? A gente ficar disputando sempre, todo ano, a mesma competição é bacana, é legal, assim, traz motivação, mas quanto mais competições nós pudermos disputar do ponto de vista atrativo para o nosso conselheiro, basicamente a gente está dizendo o seguinte: nós estamos devolvendo a eles outras oportunidades de verem esse time ter o seu desempenho em outras competições. Então, a Copa RS me pareceu uma Copa bastante promissora no seu modelo, né, em relação principalmente ao que vai acontecer esse ano, ou seja, ela foi projetada para acontecer em novembro, em uma semana, num local só, então, com alguns protocolos de segurança bem organizados. E, então, me pareceu a primeira Copa que efetivamente ela vai acontecer, né? Chegou um momento que a gente estava com tanta insegurança do que ia acontecer, né, Luciano, que a gente pensou, olha, é capaz de acontecer só a Copa RS, porque a pandemia estava numa oscilação muito complicada, né, e não se via muito luz no fim do túnel. Pensar que nós teríamos uma competição que, quando a pandemia iniciou, nós ficávamos nos questionando, não, vai acontecer a Copa dos Pampas, né, não teve nem... Passou muito distante do que nós estávamos imaginando. E chegou a Liga 1, que tem a data efetiva e é a mesma do início do ano para 29/8, e nós estamos aqui nos questionando se ela vai acontecer ou não vai, né? Os demais clubes, assim, com esforço, com os testes, com os gastos, também podem, um ou outro clube que esteja numa situação um pouquinho diferente, daqui a pouco não conseguir manter a viabilidade financeira de estar na competição, e a competição vai diminuindo de tamanho. Então, a Copa RS, ela também é uma Copa que ela está, vamos dizer, entre aspas, assim, garantida. Ela vai acontecer em novembro. Tem uma vaga para campeonato nacional. Isso também nos motivou, né? E em relação à Liga Nacional, os projetos, eles existem sim, certo? Só que, na minha visão e das outras pessoas que junto comigo pensam os caminhos a serem traçados, assim, a Liga Nacional ela é uma franquia, né? E como franquia, então, primeiro, você não chega à Liga Nacional por nenhum mérito, né? É diferente o acesso. É a aquisição de uma vaga, né? A aquisição de uma vaga, exatamente, né? E que não é uma vaga barata, né? A aquisição não é uma vaga barata. Chegar a uma liga implica em ou grandes deslocamentos via terrestre, que encarece bastante, recursos, é uma realidade completamente diferente do que a gente vive, né? Recursos de hotel, recursos de viagem, recursos alimentares, né? E mais do que isso, assim, estar na liga simplesmente para num ano disputar e no outro voltar para pagar conta, não dá, inviabiliza toda a situação, né? Então, a gente tem sim esse plano e nós estamos construindo ele. Ele não é um plano a curtíssimo prazo, mas ele é um plano que a médio prazo eu acredito que o Passo Fundo vai ter plenas condições de estar, e isso médio prazo, 2 anos, talvez 3 anos. Vamos ver o que a pandemia nos deixa de legado ruim nesse sentido, né? Porque também, daqui a pouco, esse planejamento, ele conta, obviamente, com o empresariado da cidade, ele conta, obviamente, com os planos estaduais de ajuda, né? Como são os pró-esportes, tanto nacional como estadual, enfim.
a gente tenta buscar subsídios, mas nesse momento a macroeconomia está afetada, e aí é difícil de você fazer uma leitura, mas a leitura pré-pandemia era essa leitura. Agora, como o senhor destacou, de repente o que vem de bom é justamente fazer com que os times busquem outras opções de administrarem, de se administrarem e de proporcionarem novos produtos, novas formas de contato com o seu público e principalmente com o seu torcedor, não é mesmo, Matheus? Sem dúvida, sem dúvida. É um momento de bastante criatividade, né? Então, os departamentos de marketing têm trabalhado bastante nos clubes, né? E mais do que isso, é um momento de união, porque é importante para a modalidade a união, né, de todos os clubes em prol do futsal, e é isso que a gente vem pregando, né, independente de se o Passo Fundo vai jogar Liga ou o Passo Fundo vai jogar Copa RS, na verdade nós jogamos uma modalidade chamada de futsal. É verdade. E essa modalidade que fomenta tudo isso que a gente vê nos ginásios, enfim. Se a competição é A ou é B, ela, no cerne dela, tem a modalidade que é o que nos deixa feliz, que é o que nos emprega um monte de pessoas aqui, é o que faz o entretenimento de 1.000 a 1.200 pessoas por final de semana no nosso ginásio. Então a gente tem que pensar com um pouquinho mais, com a mente um pouquinho mais aberta, né? Aonde a somatória das forças é que faz a diferença. Aquela brincadeira ou aquela matéria dos vetores lá, né, na física lá, primária que a gente tinha, não adianta a gente ter vetores antagônicos, nós temos que ter um vetor que somado ao outro dá uma força muito maior, que é uma visão que eu tenho e que às vezes por circunstâncias políticas se torna o impossível, o inviável, mas eu acredito que o futsal ele vai ter um desfecho bem favorável quando a gente conseguir entender que a soma é melhor do que a divisão. Matheus, muito obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo disponibilizado para a gente por aqui. Parabéns pelo trabalho, sucesso na caminhada da equipe de Passo Fundo e conte sempre com a gente por aqui também, tá bom, Matheus? Da mesma forma, a gente está sempre à disposição. Parabéns pelo teu trabalho e a gente fica muito feliz quando tem uma oportunidade dessas muito dinâmica e muito inteligente de poder divulgar o futsal através também do teu trabalho. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Aí está então a participação do Matheus Casagrande, diretor de futsal da equipe do Passo Fundo Futsal, hoje aqui no canal Podcast Futsal. Convidando então para você te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e continuar acompanhando os conteúdos que a gente ainda vai produzir para você por aqui. Entrevistas, convidados sempre para falar um pouquinho sobre a modalidade. Aqui no card, na descrição, na tela final, alguns vídeos de sugestão também para você acompanhar o que já está disponível por aqui, algumas das entrevistas já feitas aqui no canal Podcast Futsal. É claro, você pode nos acompanhar também através do @LucianoRádioRS, no Twitter, no Instagram, no Facebook, também aqui no YouTube, um outro canal com outros conteúdos para você nos acompanhar sempre. Os links aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Aquele abraço, a gente se fala numa próxima e até mais!